Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu vim aqui contar o meu arrebatamento dentro de casa, como é que foi a minha experiência. Foi logo assim pela manhã, meus amores, mas eu não sabia que estava sendo arrebatada, não sabia. E aí eu já estava num lugar, mas também não senti meu corpo indo. Mas aí veio um anjo. E ele falou assim pra mim: você está arrebatada. Nem falou: você está sendo arrebatada. Você está arrebatada. E eu falei assim: como assim? Aí ele me mostrou eu deitada. E foi muito forte pra mim. Porque onde que eu tava com ele não era uma escuridão. Era uma luz muito clara. E eu falei pra ele assim: como assim arrebatada? E eu escutei meus filhos brigando um com o outro. Eu deitada na cama. Deitei meus filhos brigando, como criança, brigando ali, ela me chamando, minha filha: mamãe, tô com fome, mamãe, tô com fome, posso pegar fruta, mamãe? Porque meus filhos costumam muito me pedir as coisas. E aí eu não conseguia, mas eu conseguia ouvir. E foi aí que o anjo falou assim: venha. E era uma escuridão muito forte, muito forte, muito forte. E eu falei assim: não, eu não vou não, eu tô com medo. E ele falou assim pra mim: não precisa ter medo, eu estou contigo, vigia. E aí eu falei assim pra ele: não, tá muito escuro. O lugar era muito feio, muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. Era parecido com esse cemitério. Parecido assim, como tem aquelas... Onde que bota as gavetas assim nos altos, era parecido só o túnel. E tinha vários túneis desse. E era uma escuridão, como ele fez assim, a luz foi se abrindo, como se tivesse um telefone craiano na mão dele. E foi abrindo aquela luz, e eu falei: eu não vou entrar aí não. E quando eu fui entrando, ele foi me guiando, ele falou: não precisa ter medo, vigia. E eu fui entrando naquela... Foi abrindo, e aí veio vários demônios, tá repreendido. Veio vários demônios e eu falei assim: tá repreendido. Eu só falava isso: tá repreendido. E aí foi quando veio um demônio até a mim. E ele falou assim: o que tu tá fazendo aqui? E eu falei assim pra ele: tá repreendido. E eu só falava isso: tá repreendido. E ele virou pra mim e falou assim: aqui tem alguém, aqui tem gente da sua família. E eu falei assim: mas como assim, gente da minha família? E eu interagi com o demônio ali. E eu falei assim: mas como assim, gente da minha família? Ele falou assim: gente da sua família. E não me mostrou. Mas aí eu entendo o propósito de Deus. Eu sei que Deus ele não me mostrou porque tem algo, entendeu? Caso eu poderia ver, sabe? Eu poderia, sei lá, poderia ter várias coisas. Deus ele sabe de tudo. Ele conhece até o nosso limite. Quem sabe? Deus ele sabe o que minha família fez. Ali eu poderia ver, sabe? E ter aquele impacto. Será se eu poderia voltar? Deus ele sabe de tudo. E aí foi uma briga muito forte com os demônios, muito forte. E eu continuei andando, mas aí tinha mulheres, tinha homens, tinha bebendo. Assim, sabe? De um jeito assim, segurando a mão, assim. E eu escutando meus filhos. E aí ele foi me levando, aí tinha um lugar assim, como se fosse uma casa. Mas aí eu cheguei a entrar. E quando eu entrei, eu tive muito medo. E ele falava a todo momento pra mim: não precisa ter medo. E foi me levando. E eu entrei dentro daquela casa, mas aquela casa foi apavorosa, foi apavorosa. E eu só falava: tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E quando eu falava tá repreendido em nome do Senhor Jesus, os demônios iam sumindo. E aí ele foi, sabe? E aí eu fui como se fosse uma casa, era como se fosse uma casa ali dentro. E ali era tudo como se fosse aquela bagunça, sabe? E ali eu fiquei assim, assustada, sabe? E aí foi quando eu peguei o demônio e fiz assim. Agarrei ele assim, sabe? Como eu estivesse agarrando ele. E eu me batia assim na cama. Eu sentia que eu me batia na cama. E eu falava: tá repreendido. Ele sumia.
E ali ele foi me mostrando as coisas, sabe? Bebida, muitas coisas ali. Os demônios eram muito feios. Eu não consigo falar pra vocês como mas eles eram com uma face horrível. E eles não estavam se agradando de me ver ali. Por que eles não estavam se agradando? Aleluia, glória a Deus. Porque foi ali que eu vivi, foi ali eu muitas das vezes agradei a ele, sabe? E quando ele viu que eu estava na presença do Senhor, como ele estava vendo na presença do Senhor, ele não se agrada, sabe? Ele a todo momento, ele tenta, mas eu a todo momento eu estou buscando ao Senhor para mim estar em santidade, para que eu possa mudar minhas veredas, para que eu possa cada dia mais ter o renovo, estar cada vez mais buscando ao Senhor, porque no céu não vai entrar de qualquer maneira, no céu ele vai ser um caminho estreito, ali não vai entrar o coração amargo, ali não vai entrar o coração que diz não gosta de ciclano, não gosta de bertano, ali na Bíblia ele fala, se você não ama a Deus, como você vai amar os seus irmãos? Então eu creio que Deus ele me levou ali para isso. E ali, como eu posso explicar para vocês, foi um lugar muito feio, muito feio. E o pior, quando ele me levou ali para me mostrar tudo, os demônios, sabe? Mas Deus, ele me dava autoridade ali para me repreender. E quando dentro da sua casa você vê algo maligno, ou quando o inimigo tentar se levantar, Deus, ele te dá autoridade para você repreender. Porque ali Deus, ele me deu autoridade. Quando eu falava, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus, o demônio, ele caía por terra, ele sumia, porque ali Deus me deu autoridade. Eu tive até medo de entrar naquela escuridão, mas Deus, ele falou, eu estou contigo. Então, não sei o que você está passando, mas Deus, ele fala, eu estou contigo. O barco, ele pode até balançar, mas quem guia a direção sou eu, entendeu? Na tua vida, amém? E ali, ele me levou e depois eu saí dali. E fui para uma claridade tão linda que eu olhava assim, era um brilho, muito assim, sabe? Era uma claridade. Ali eu já estava voltando, porque ele me mostrou no inferno. Às vezes eu não sei o que Deus ele tem. Às vezes eu poderia, eu já fui espírita, eu já fui tudo que vocês imaginam. O diabo ele me ofereceu a artimanha dele toda. Então Deus ele me mostrou ali para acreditar, sabe, que o inferno não existe. E ali eu acordei, sabe? Ali eu acordei e eu não consegui levantar. E minha filha continuando ali eu fiquei ali eu imagino que ali eu fiquei mais 1 hora, 2 horas. E para me levantar foi muito difícil, porque eu senti uma dor de cabeça muito, muito forte. E ali eu não sabia ainda que eu tinha sido arrebatada. E eu falei, meu Deus, eu fechei o olho e falei, o que aconteceu? E quando eu fechei o olho eu tive uma visão muito forte, porque eu não tinha entendido. E ali eu vi um disco voador, sabe? Um disco voador com uma luz muito clara, assim como se fosse, ali iria puxar as pessoas. E ali eu via que era a luz de Deus, sabe? Que muitos vão sumir ali, muitos vão ir pra glória do Senhor, assim, sabe? Muitos vão olhar, cadê fulano? Cadê a irmã cicrano? E não vai ver, sabe? Porque Deus já vai ter arrebatado. E ali foi muito forte. Eu falei, que é isso? Mas até o momento eu não sabia o que eu tinha sido arrebatada. Eu não sabia. E eu fui perguntar para Deus. Falei, o que aconteceu comigo? E eu falei pra minha filha, querendo abrir o olho com uma dor de cabeça. Falei, Diele, minha filha, vai pegar meu telefone. Minha filha, eu preciso ligar para alguém. E aí foi quando eu tentei ligar, mas eu não conseguia. Aí eu falei, eu preciso falar com alguém, E foi aí quando eu consegui falar, eu liguei para uma colega minha, que é uma amiga, né? Minha irmã da igreja, uma levita. Eu liguei para ela e falei assim, aconteceu isso comigo. Aí eu falei, eu preciso falar com você urgente. Mas Deus, ele sabe de tudo. Eu não consegui falar com ninguém naquele exato momento. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, ele me botou ali para mim refletir. Mas até eu não sabia que eu tinha sido arrebatada.
E aí eu fui e falei com a missionária, assim, assim, aconteceu isso, isso. Ela, minha irmã, você foi arrebatada, glória a Deus. E aí eu fui entendendo, sabe, fui lembrando de tudo que tinha acontecido. E aí eu falei, meu Deus, como ali é feio. E que existe gente na minha família. Deus não pôde me mostrar a face, mas ali eu pude entender que existe o inferno e o céu. Ali eu pude entender que Deus, ele separou a situação das coisas. O que é a situação das coisas? A situação em que você tem que escolher para onde que você quer ir. Se você quer ir para o inferno ou para o céu, porque no céu vai ter amor, no céu você vai ter a salvação e no inferno você vai queimar, porque ali o inferno, o diabo, ele vai fazer muitos de cavalo para fazer dominação, sabe? Foi muito forte como eu pude entender que a coisa era tão horrível. Eu tive medo, mas Deus falou assim, minha filha, eu estou te capacitando para você ver com os seus olhos, sabe, espiritual, como aqui não é nada bom, como aqui não é nada agradável, como o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, como nas noites você tem que orar, como na noite você tem que buscar, porque tem muitas maldades, tem muitos casamentos sendo destruídos. Ali como eu pude ver aqueles casal ali bebendo, eu vi que era prostituição, que ali no inferno ele tinha prostituição, ainda continuava. Então eu acredito que aqueles que foram para ali, que vivia aqui no mundo da prostituição, continua fazendo o mundo da prostituição ali no inferno. Então eu pude entender, sabe, o quanto que Deus, ele é maravilhoso, que Deus, ele me levou ali para mim poder ver a face, que o Satanás, ele existe, que ele veio para matar, sabe, mas aqueles que continuar na presença do Senhor, Deus vai falar, eu sou contigo, ninguém vai tocar em você, porque eu ainda tenho um propósito. Desde o ventre da sua mãe, eu ainda tinha te lapidado, tinha te escolhido para você vir aqui na terra e falar de mim, para mim poder te dar um propósito, para mim poder palestrar com você, para mim conversar com você na intimidade. Deus, ele falava ali, sabe? E eu creio que agora eu tô entendendo, mas não foi só essa experiência não, entendeu? E ali eu consegui, para me tentar não sair do foco, e ali eu liguei para outra missionária e ela falou assim, nossa, é muito forte, porque sua mãe acabou de falar comigo do arrebatamento, mas sua mãe falou que seria eu, foi confirmação de Deus, mas não foi, foi você, minha filha. Tome posse, Deus te capacitou para te levar até o inferno. E ali eu via, sabe, o quanto Deus, ele me mostrou com o olho dele, sabe, com a visão dele, sabe, mas eu ali, eu falei assim, Deus, eu só agradeci, sabe, porque esse Deus, ele me levou foi para mostrar que existe sim o inferno, existe o céu, e ali a gente tem que maquiar, a gente tem que escolher, que Deus, ele tá com a gente a todo momento, ele tá nos livrando das ciladas, da artimanha de Satanás, ele tá só nos guardando, nos preparando. E quando eu, só para me poder explicar, e quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, quando eu fui para a presença do Senhor, eu bati na porta de uma varoa e pedi roupa para ela e ela me deu, sabe? Ali eu pude entender que Deus, ele é maravilhoso, sabe? Depois de 3 dias eu tive uma experiência com Deus, uma experiência muito forte do mundo se acabando, mas se vocês quiserem, vocês deixem aí aí no comentário que eu vou falar. Foi muito forte, sabe? Como que Deus, ele me levava para o alto do monte, e ali no alto do monte tinha aquela torre, e eu perguntava o que estava acontecendo, e o anjo do Senhor falava que era só os meus, aqui era só os meus, e batia ali, o mundo se acabando, aquela onda batendo ali, e não levava aquele monte, sabe por quê? Porque Deus, ele está no monte, o monte é para se consagrar,
consagrar, o monte é propósito. E ali eu via que o monte não se acabava, que ali só os de Deus, só os cristãos estavam ali verdadeiramente, que busca a santidade, que busca amar o próximo como a ti mesmo. E eu via, pude entender. Mas depois eu conto melhor para vocês que isso aí é uma experiência de 1 ano e pouco, há quase 2 anos, mas eu tenho ele na memória a todo momento, que eu nunca vou me esquecer. É como até esse arrebatamento que eu tive, mas eu nunca vou me esquecer. Ali Deus levou para me palestrar, ali Deus me mostrou que existe o inferno, sabe, irmão? Então eu quero deixar isso pra vocês. Eu vou terminar o vídeo aqui, mas quem quiser que eu fale da minha experiência com Deus, como foi esse até como o mundo se acabando, foi muito forte, sabe? E Deus, ele sabe da onde que te tira, da onde que ele me tirou. Eu vivi muito assim, como é que eu posso explicar para vocês? Ninguém sabe da minha história, porque eu fui uma criança rebelde que não gostava de falar da minha vida para ninguém. Sabe por causa de quê? Porque ninguém iria me ajudar, porque ninguém ia estender a mão. Hoje em dia é muito difícil alguém que estenda a mão para ti. É muito difícil, sabe? Porque vai te julgar, vai te apontar, mas te ajudar nada, entendeu? Então, eu vivia no mundo do tráfico, eu vivia no mundo da prostituição, mas eu não falava nada para ninguém. Só quem andava comigo sabia o que eu fazia, mas eu não precisava falar para minha família, não precisava falar para ninguém. Sabe por causa de quê? Porque ninguém ia me sustentar. Olha como é que o inimigo, ele é astúcio. Mas às vezes eu poderia falar e alguém poderia me ajudar, mas o inimigo, ele botou na minha cabeça que eu não deveria contar, entendeu? Então é muita experiência com Deus que eu tive, meus irmãos. E Deus, ele é amor. A todos os momentos ele fala, eu tô contigo. E Deus, ele está voltando, ele está mostrando que ele está voltando. Aleluia, glória a Deus. Ele está mostrando que ele ainda está com a gente, que ele está no barco, que ele está no controle, que ele tem propósito na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, ele fala para você, acalme teu coração. Os humilhados serão exaltados. Eu até te botei na terra do esquecimento, mas é para te exaltar, para você ver quem é quem vai sentar na mesa de ouro, para sentar com você e comer. Então vigia quem anda com você, vigia com quem você fala da tua história, porque ali você está falando e a pessoa tá só no pensamento, não vai conseguir, não vai levantar, vai continuar na mesma. E Deus, ele fala para você, fale comigo, converse comigo, fala sua intimidade comigo, porque não existe ninguém que vai botar o propósito, que vai botar algo no teu coração, que vai fazer suprir todas as suas necessidades, que vai realizar sonho. Então Deus, ele realiza sonho. Amigo, não realiza sonho, entendeu? Porque eu tive essa experiência, que amigo não realiza sonho, só aquele lá de cima que é todo poderoso, que ele muda a história. Eu vivi no mundo da lama, mas Deus, ele falou, minha filha, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado com você, então levante-se daí e venha para mim, que você vai ver que no mundo vai ter aflição, mas teve bom ânimo, que eu estou contigo. E ele fala isso para você também. Tenha bom ânimo, que ele está contigo. Amém? E assim eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Se vocês quiserem que eu fale minha experiência com Deus, vocês deixam aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E tchau, tchau. E não desiste, não desanima, que Deus é contigo. E tchau, tchau.